Olá, bora mergulhar na história das revoluções industriais. E olha, não pense que foi uma coisa só que aconteceu e pronto. Na verdade, é uma saga de transformação que não para. Sabe? Uma história que nos levou das máquinas a vapor até a inteligência artificial e que, no fim das contas, moldou o mundo que a gente conhece hoje. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que a gente saiu de um mundo onde tudo era feito à mão, no seu próprio tempo, para essa hipervelocidade da produção em massa? É uma jornada e tanto, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. A primeira faísca dessa revolução toda não surgiu do nada num lugar qualquer. Ela aconteceu num ponto bem específico do mapa. Uma pequena ilha que acabou virando o berço de uma transformação global. Mas por que bem ali? Por que a Inglaterra? Pensa só, a Inglaterra do século XVIII era o lugar perfeito, a combinação ideal de fatores. Tinha estabilidade política, que dava força para a burguesia, tinha grana acumulada do comércio para investir, tinha os recursos naturais como carvão e ferro ali de bandeja, e, para completar, um monte de gente saindo do campo para a cidade precisando trabalhar, além de uma geografia que ajudava muito. Foi de verdade a tempestade perfeita para a mudança acontecer. E com essa faísca inicial, a primeira grande onda da Revolução começou. O motor dela? A máquina a vapor. E ela não mudou só o jeito de fabricar as coisas, não. Ela redesenhou a sociedade, o mapa das cidades e até a forma como a gente percebe o tempo. E talvez a mudança mais profunda tenha sido essa, na própria ideia de trabalho. Antes, o ritmo era o da natureza, do sol, das estações. De repente, o que mandava era o relógio da fábrica. O artesão, que antes dominava o processo inteiro, do começo ao fim, virou só uma peça na engrenagem, fazendo uma única tarefa repetitiva, sem nem ver o produto final. Foi uma virada de chave gigantesca na relação do ser humano com o que ele faz. E, claro, essa nova economia acabou criando uma estrutura social totalmente nova. De um lado, a burguesia industrial, que eram os donos das fábricas, das máquinas, do capital, e do outro, o proletariado, aquela massa de trabalhadores que só tinha a própria força de trabalho para vender. Os interesses desses dois grupos eram, na essência, opostos, e é daí que vão nascer os grandes conflitos da era moderna. Mas a revolução não ficou só na Inglaterra. Ela se espalhou, evoluiu. A segunda onda foi como um grande upgrade tecnológico. Novas fontes de energia, novas ideias, que aumentaram a produção a um nível absurdo e levaram a industrialização para o mundo todo, dos Estados Unidos até o Japão. O que moveu essa segunda fase foi literalmente mais energia. Olha só essa progressão. Primeiro veio o motor a combustão. Depois, lá pelos anos 1870, a eletricidade chega para iluminar cidades e tocar as fábricas. E no finalzinho do século, o petróleo aparece e vira o combustível dominante. Cada um desses avanços permitiu uma escala de produção e de transporte que ninguém nunca tinha imaginado. O mundo literalmente acelerou. Bom, com essa produção em escala gigante, era preciso um jeito novo de organizar o trabalho. E foi aí que surgiu o Fordismo, um sistema que pegou as ideias de administração científica de um cara chamado Frederick Taylor e aplicou na fábrica, para levar a eficiência e o volume de produção a um outro patamar. E como é que isso funcionava? A lógica era simples, mas brutalmente eficaz. Primeiro, padronizar tudo, cada peça, cada produto, tudo igual. Segundo, criar a linha de montagem, onde o trabalho vinha até o trabalhador, que ficava parado. E terceiro, produzir sem parar, em quantidades enormes. O objetivo era fazer tanto, mas tanto, que o custo de cada coisinha caísse lá embaixo. Foi o nascimento da cultura do consumo em massa que a gente vive até hoje. Mas a história, claro, não parou por aí. Dando um salto lá para a segunda metade do século XX, aquela máquina que mudou o mundo ia passar pela sua maior evolução. A revolução agora não era mais movida a vapor ou a petróleo, mas sim a código e a dados. É a chamada Terceira Revolução Industrial ou a Revolução Técnico-Científica Informacional. Ela foi a ponte que conectou o mundo mecânico ao mundo digital. Com a chegada dos computadores, da eletrônica, da automação, as fábricas começaram, de certa forma, a pensar, e isso mudou o jogo completamente. E esse slide aqui mostra perfeitamente essa nova filosofia que surgiu. A gente saiu do modelo fordista, que era empurrar o máximo de produto para o mercado, e entrou no modelo do toyotismo, do Japão, que era puxar a produção só quando tinha demanda, o famoso sistema just-in-time. O resultado? Menos desperdício, muito mais flexibilidade e um novo papel para o trabalhador, que agora precisava ser mais qualificado e participar mais do processo.
Partindo dessa base digital toda, a gente chega onde estamos hoje, na quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Agora a história não é só automatizar, mas sim misturar todas as tecnologias. Como a gente vê aqui, coisas como inteligência artificial, internet das coisas, robôs super avançados, tudo isso se conecta para criar fábricas inteligentes que, em tese, podem se organizar sozinhas. Mas depois de toda essa jornada, qual é o saldo final? Qual o legado que as revoluções industriais deixaram para a gente? Bom, a resposta não é nada simples, gera um debate enorme até hoje. Existem basicamente duas grandes maneiras de olhar para esse impacto todo. Uma delas foca na exploração, nas jornadas de trabalho desumanas, no trabalho infantil, na pobreza das cidades, na desigualdade que só aumentava. A outra narrativa foca no progresso, na criação de riqueza como nunca se viu, na queda da mortalidade, no acesso a produtos que antes eram para poucos e no avanço incrível da ciência. Essa visão mais crítica, que está perfeitamente resumida nessa frase famosa do Karl Marx, entende o capitalismo industrial como um sistema que, por natureza, é um sistema de conflito, uma luta de classes entre quem tem as fábricas e quem só tem o próprio trabalho para vender. Por outro lado, a narrativa do progresso mostra dados como este aqui. A população da Grã-Bretanha mais do que dobrou em menos de um século. E o ponto principal aqui não é que nascia mais gente, mas tem que morria menos gente. Um sinal bem forte de que, apesar dos pesares, a qualidade de vida geral, de alguma forma, estava melhorando. E é assim que a gente fecha este ciclo. A história das revoluções industriais nos mostra, no fundo, uma coisa bem clara. A gente cria as ferramentas e, logo depois, as ferramentas nos recriam. A grande questão que o passado deixa para a gente, agora que vivemos na era da inteligência artificial, é se a nossa sabedoria está conseguindo acompanhar o ritmo da nossa própria tecnologia.